Josué começou uma investigação solene e os lábios de Acã permaneceram fechados. Por que deu tudo errado na vida de Acã quando tinha tudo para dar certo? Por que algumas vezes colhemos consequências desastrosas quando poderíamos ter feito tudo certo e ser perdoados por Deus? Bom, a lição traz esse dilema. Hoje é o dia da recapitulação geral e daqui a pouco vamos entrar em alguns detalhes muito importantes. Te aguardo. Hoje é sexta-feira, 7 de novembro de 2025. Estamos encerrando mais uma semana, graças a Deus, né? Hoje eu tenho muitos motivos para dar glórias a Deus. Tem preocupações? Tem, também tem, né? Temos lutas, desafios pessoais, todos temos. Mas está chegando o sábado, hora de a gente adorar a Deus, ir à igreja. E eu fico muito feliz de ter você por aqui. Compartilhe nosso canal, se inscreva se você ainda não fez. E também curta essa lição e ajude-nos a disseminar a mensagem do amor de Deus. Na lição de hoje, que é o estudo adicional, e também onde eu faço uma breve recapitulação daquilo que aprendemos durante a semana, para mim foi muito importante refletir sobre o inimigo interno. Quem é o inimigo interno? Aqui eu consigo ver na lição um sentido literal que o autor quis dizer com inimigo interno, e também consigo ver um sentido espiritual. Qual é o inimigo interno? O pior inimigo interno que eu tenho. Então o inimigo interno da lição é o Acã, porque a derrota desastrosa do exército de Israel sob a liderança de Josué para uma cidade minúscula, Ai, é desastrosa, é vergonhosa e vai se buscando a causa externa. Então, a primeira causa, talvez, desse fracasso, que a gente não pode deixar de mencionar, foi a falta de prioridade de Josué, de buscar a Deus, de consultar a Deus a respeito do que fazer diante da cidade de Ai. Um segundo fator que a gente pode determinar como derrota crucial, não dá para dizer que foi a falta de organização do exército, mas dá para dizer que foi a confiança própria. Não levaram para lá uma estratégia militar, nem um número suficiente de pessoas para poder destruir os seus inimigos. Mas a principal razão que estava por trás de tudo isso foi Deus retirando a sua proteção e o seu comando sobre a nação, porque havia um inimigo interno. Alguém havia querido tomar o lugar de Deus. Alguém quis fazer o que tinha na sua cabeça como se fosse o correto. E o pecado de Acã, que destruiu o exército e destrói a gente hoje, chama-se cobiça. A cobiça é um dos pecados mais terríveis que tem para a gente lidar. Tanto é que é o 10º mandamento da lei de Deus: não cobiçarás a casa do seu próximo, nem a mulher do seu próximo, e nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Então, diante desta realidade, a cobiça, esse inimigo interno, que às vezes é o nosso egoísmo, a nossa vontade de querer ter aquilo que não podemos ter, que não devemos ter, e às vezes brigamos, fazemos política, mentimos, enganamos, são as bases do pecado de Acã. E o que me importa na lição dessa semana, que me impacta bastante, é a falta de arrependimento de Acã. Porque se formos considerar o pecado de Acã e os pecados de muitas pessoas terríveis que foram pecados condenados pela Bíblia e tiveram perdão, era de se esperar que Acã também tivesse perdão pelo seu pecado da cobiça. O diferencial é que Acã não se arrepende.
Acã brinca, posterga, deixa passar a oportunidade de confissão, de arrependimento. Ele vê o juízo sendo proclamado, ele vê Josué proclamando passo a passo um juízo investigativo, solene, envolvendo todas as tribos. Houve mortes por causa do pecado, famílias estavam pranteando os seus mortos, e Acã mantém a sua boca fechada. Que coisa terrível é o pecado, né? Ele deixou tudo ir acontecendo, ele foi deixando o escondido não vir à tona. Ele não admitiu a verdade até o último momento. Acã não teria confessado o seu crime se não tivesse sido descoberto. Olha que coisa terrível que é o pecado da cobiça. Deus foi mostrando gradativamente o processo de conhecimento de todas as coisas, até chegar na sua tribo, na sua família, na sua própria casa, e ele ficou esperando citar o seu próprio nome. Então, essa dureza de coração, cada momento que avançava o julgamento, mais o coração dele se endurecia, em vez de se prostrar em arrependimento. Então, o fracasso desta imersão militar se atribui então ao pecado de Acã. E da história de Acã dessa semana, nós podemos tirar muitas poderosas lições. Eu vou falar algumas coisas aqui que eu extraio da lição. O verdadeiro malfeitor de toda a nação foi o próprio um judeu, um israelita. Isso faz nos lembrar que agora, antes da volta de Jesus, os piores inimigos da igreja serão os próprios ex-adventistas, ou pessoas que ainda estão na igreja, mas que sairão para poder condenar o próprio povo de Deus. Uma coisa muito interessante é que Acã violou as regras da guerra divina. A derrota foi a quebra de Acã de uma das regras. As regras divinas são regras para serem seguidas e não para serem quebradas. Deus não toleraria os pecados do seu povo, assim como não tolerou os pecados dos cananeus. A natureza impenitente e persistente do pecado de Acã, a sua obstinação irreverente que o leva a agir rápida e drasticamente em desobediência, em afronta ao Deus do céu. Então, eu termino a lição dessa semana mostrando a natureza do pecado. Há vários conceitos sobre o pecado, há vários termos no Velho Testamento para definir o pecado. Entre estes está o ratar, traduzido como pecado, avor, traduzido, ou avon, traduzido também como iniquidade, pechá, traduzido como transgressão. Esses termos do Antigo Testamento mostram o significado do pecado varia de um desvio intencional ou não intencional de um padrão, como no caso da violação da lei de Deus. Esse pecado, ele não tem remédio quando não há um sacrifício marcado pelo arrependimento. Pecado só tem perdão quando a gente se arrepende. Cada oportunidade da graça durante todo o processo foi endurecendo o coração de Acã, quando deveria ser o contrário. Cada parte do processo deveria fazê-lo confessar os seus pecados. Tem um escritor muito proeminente da Igreja Adventista chamado George Knight. Ele aponta a diferença entre pecado com letras maiúsculas e pecado com letras minúsculas. A questão do pecado com letra maiúscula, ele aponta como a fonte
a raiz do pecado. E o pecado com letra menor, o fluxo, ou seja, o primeiro a doença e o segundo o resultado da doença, o sintoma da doença. E diante dessa descrição, dessa revelação, a gente consegue entender que o pecado de Acã mais ou menos é comparado ao pecado de Eva lá no Jardim do Éden. Acã, porque a palavra grega na Septuaginta para o pecado de Eva e o de Acã são as mesmas. E o pecado de Ananias e Safira também tem a mesma raiz. Acã é descrito como tomando nospisoma para si mesmo de coisas consagradas ao Senhor. Esse foi o verbo usado para o pecado de Acã. Ele tomou as coisas que pertenciam a Deus, que Deus se devotou a ele. Quando a gente vai para Ananias e Safira, nospisou também é algo comparado ao nospisoma lá de Acã. E eles tomam para si o que era devotado a Deus. Prometeram o dinheiro de toda a propriedade para Deus e voltaram atrás. E envolve mentira, envolve roubo. E aí a gente vai comparar isso com a questão do pecado de Adão e Eva. O que foi? Embora que Gênesis 1 e 2 não mencione a palavra pecado, mas a raiz estava lá, porque Deus fez o mundo em 6 dias e cada final de dia ele dizia: eis que tudo é muito bom. E eis que tudo é bom e muito bom. E quando Eva vai e olha para o fruto e come, ele diz, viu que era um fruto bom. Ela está tomando o lugar de Deus. Os próprios antediluvianos olham para as filhas dos homens e dizem: elas são boas. Tomar o lugar de Deus é o pecado. Meu querido, essa recapitulação, ela nos ensina que a gente tem que se colocar no nosso lugar e deixar Deus agir. Que a gente não tenha a cobiça no coração como Acã, mas que a gente se arrependa dos nossos pecados e que a gente confie nesse Deus Redentor. Um grande abraço e feliz sábado para você. Deixa eu orar. Pai, toma-nos em Tuas mãos e ajuda-nos a viver para Ti. Ajuda-nos a cumprir o Teu propósito. Em nome de Jesus. Amém. Eu sigo o mapa do dia e você?